Olá pessoal, bem-vindos à lição 4, cujo título é Mais será dado. Bem, aprendemos com a parábola dos talentos que ser fiel significa multiplicar. Os que multiplicam são julgados pelo nosso Criador como bons e fiéis. Os que apenas mantêm são culpados, inúteis e preguiçosos. Bom, isso não fala de caráter, fala de produtividade. É importante que eu reenfatize isso continuamente para vocês. Você provavelmente está sentindo muita pressão agora. Lembre-se, a habilidade não é sua, é de Deus. E Deus dá essa habilidade. E o que precisamos para operar nela é fé. E é por isso que você está neste curso agora. Você está desenvolvendo a sua fé e agora o dom de Deus começa a operar à medida que você age em fé, ok? Agora, deixa eu dar um exemplo, tá bom? E se eu não tivesse escutado aquelas duas mulheres da Flórida e do Texas quando me deram aquela palavra? E se eu não tivesse me importado? E se eu não tivesse começado a escrever? Onde eu estaria hoje? Poderia estar ministrando para 200 pessoas, mas não estaria ministrando para milhões de pessoas às quais Deus me chamou. O que acontece se você agir com o dom de remover cirurgicamente tumores de pessoas ou de pintar belas imagens que Deus colocou no seu coração, que são, na verdade, habilidades dele com as quais ele quer abençoar o mundo? Vamos checar nosso paradigma de fidelidade. Nós achamos que fidelidade é chegar na hora. Eu mantenho as coisas que foram confiadas a mim. Sabe, nosso paradigma tem que mudar para que a manutenção e fidelidade não ocupem o mesmo lugar. Ou seja, talvez você conheça um empresário, ele está no mercado e tem um bom negócio, ganha o bastante para prover a esposa e os filhos, ele chega na igreja na hora, talvez até sirva nos cultos. Nós dizemos, olha, ele é fiel, mas na verdade, ele tem a habilidade de abrir novos mercados, ele tem a habilidade de iniciar franquias, ele talvez tenha a habilidade, estou só supondo, ele talvez tenha a habilidade de abrir várias lojas pela cidade. Mas, porque está na zona de conforto e também porque tem medo de multiplicar, ele mantém sua única loja. Nós o chamaríamos de fiel porque ele é pontual nos cultos. Ele tem uma loja, provê para a esposa e os filhos. Porém, isso se alinha com a definição bíblica de fiel? Não alinha. Ele não está multiplicando. Olha, qual é o primeiro mandamento que Deus dá à humanidade quando a coloca na terra? Ele disse, sejam férteis e multipliquem-se. Deus não estava só dizendo, tenham filhos. Isso nós temos feito bem, tá? Ele não está só dizendo, tenham filhos. Ele está dizendo, tudo aquilo que eu confiar a vocês, devolvam a mim multiplicado. Então, Jesus está pegando o primeiro mandamento que Deus dá à humanidade e aplicando-o nesta parábola dos talentos. Então, vamos continuar com as palavras de Jesus, porque vai ficar mais forte. Presta atenção e se segurem. Mateus 25, 28 diz, então ele ordenou que o dinheiro fosse retirado de Larry e dado a Allison, a que tinha 10 bolsas de prata. Então, vamos fazer um pequeno cálculo, tá? Allison começa com 5, multiplica e acaba com 10. Larry começa com 1, mantém esse 1. E depois o Senhor ordena, pegue esse 1 e dê a Allison. Tá bom? Então, o resultado agora é que Allison termina com 11 e Larry com 0. Bem, um dia eu estava em oração e fazia um tempo que não li essa parábola, há muito tempo. E o Espírito Santo falou comigo tão claramente naquela manhã que eu nunca vou esquecer. Ele disse, filho, eu sou mais capitalista no modo de pensar do que socialista. Eu lembro que eu parei e pensei, é Deus mesmo? Porque eu vou dizer uma coisa, antes de ouvir isso, eu pensaria que Deus era um pouco mais socialista no modo de pensar. E eu me lembro que naquela manhã eu disse, Espírito, eu tenho que ver isso na Bíblia, e ele me enviou para a parábola dos talentos. Se Deus tivesse um pensamento socialista, a parábola seria assim. Allison, Bob e Larry teriam recebido 3 talentos cada um.
Não 5, 3 e 1. Cada um teria recebido 3 talentos. Tudo bem? Os resultados, bem, Allison é fiel, ela multiplica. Bob é fiel, ele multiplica. Então, sabe de uma coisa? Cada um deveria acabar com 6. E Larry, por ser mau e preguiçoso, teria mantido seus talentos e teria terminado com 3. O Deus socialista teria tirado 1 de Allison, 1 de Bob e dado a Larry para que todos terminassem com 5 cada. Veja o cálculo aí na sua tela. Consegue ver? Essa é a forma como um Deus de pensamento socialista, hipoteticamente socialista, teria agido nesta situação. Agora você pode ver que Deus é mais capitalista do que socialista em seu modo de pensar. E sabe que isso pesa realmente no meu coração, porque muitos jovens hoje em dia estão tendo um pensamento muito mais socialista nos dias de hoje. Deixa eu mostrar a diferença. Um socialista recompensa a pessoa que é pobre e a pessoa que é preguiçosa. Tá bom? Vê se me escuta. Deus recompensa a pessoa que multiplica e Deus cuida do pobre. Então, não me entenda mal. Há pessoas em necessidade que não têm como multiplicar. E a Bíblia nos diz que devemos cuidar dessas pessoas. É nossa responsabilidade como igreja. Então, quero deixar isso claro. Os socialistas, eles ajudam o preguiçoso e o pobre. Os crentes devem ajudar os pobres. Está entendendo o que estou dizendo? Porque, olhando para Larry, a resposta não foi: "Ah, Larry." Deus não disse: "Ah, Larry, você só tem um. Precisamos tirar da Allison e do Bob para você ter o bastante." Não, ele tira de Larry, o único que ele manteve, e dá para a moça que tem 10, então agora ela fica com 11. E eles escutam o que Jesus diz em seguida, e é forte. Jesus diz no verso 29, aos que usam bem o que receberam. Bom, vamos contextualizar. O que é usar bem o que receberam? É multiplicar. Então eu vou ler dessa forma. Aos que multiplicam, ainda mais será dado e terão em abundância. Minha nossa! Veja, Deus não é contra a abundância. Deus é contra a abundância dominar você. Sabe, quando você tem a mentalidade, estou nesta terra para construir o reino com os dons que Deus confiou a mim e serei um mordomo fiel que multiplica o que lhe foi confiado, Deus lhe dará abundância. Outros terão ciúmes, terão inveja. Por quê? Porque são preguiçosos, estão mantendo. Querem que todos sejam preguiçosos e mantenham como eles estão mantendo. Então terão inveja muitas vezes da sua multiplicação e fidelidade. Sempre se lembre disso. Toda crítica por você ser produtivo e acabar tendo abundância às vezes não faz bem, pode levar você de volta a um modo preguiçoso que não multiplica, ok? É muito importante que você entenda isso. Mas, para aqueles que não fazem nada, bom, quem não está fazendo nada é o Larry, então vamos ler à luz da parábola. Mas daqueles que não fazem nada, até mesmo o pouco que eles têm, lhes será tirado. Estou convencido. Estou realmente convencido. Se eu não tivesse escrito, o dom na minha vida de escrever nunca teria se manifestado, teria sido tirado, apesar de Deus ter falado comigo para escrever, e eu creio que foi aí que o dom foi liberado sobre a minha vida. Quando a palavra do Senhor veio a mim no verão de 91, filho, quero que você escreva, creio que nesse momento recebi o dom de escrever. Tá bom? Eu não tinha o dom de escrever no ensino médio, eu ficava abaixo da média em gramática, eu não passei na prova de gramática no vestibular, eu não tinha o dom na escola. Mas quando Deus falou comigo, o dom foi liberado. Mas se eu não tivesse agido, Deus teria tirado o dom de mim e dado para outra pessoa. É exatamente isso que Jesus está falando. Então, aqui está algo importante de observar. Deus recompensa com mais aqueles que multiplicam. E Ele não é contra eles terem abundância. Deus deseja que vivamos em abundância desde que nosso coração esteja em construir o reino dele. Então, vou dizer mais uma vez, quero que você ouça isso mais uma vez. Deus não é contra a abundância. Ele é contra a abundância nos dominar. Tá bom? A única exceção, e eu já falei sobre isso, é que devemos cuidar dos pobres. É muito importante. Agora, quero que você pare e pense. Quais são os dons que Deus colocou na sua vida?
Quero que você pense. Você tem desenvolvido esses dons? Você tem usado esses dons? Lembre-se, um começou a investir, ele trabalhou. E o resultado de usar esses dons é a multiplicação. Quero muito que você escreva isso. Quero que você medite nisso. Deus deseja que você multiplique a sua eficácia. Agora eu vou dizer uma coisa. O dom na minha vida é escrever e pregar, mas vamos supor que eu olhe para um empresário que tem 3 ou 4 empresas, tá? E pense, nossa, quero fazer o que ele está fazendo. Eu não multiplicaria. Por quê? Porque eu não tenho esse dom de empreendedorismo na minha vida. Então, eu não multiplicaria. Eu poderia crer, poderia orar, até ficar azul. Vou dar um exemplo. Um amigo meu, ele é um empresário. Ele tem uma das maiores construtoras de Los Angeles, na Califórnia. Ou seja, ele é muito bem sucedido. Eu nunca esquecerei de quando ele compartilhou a história de que ele passou 10 horas orando e 10 horas lendo a Bíblia, porque a igreja pediu que ele pregasse. E ele disse, John, eu me preparei. E quando eu estava lá diante da igreja, a mensagem não foi boa. Mas ele disse, no dia seguinte fui trabalhar e no dia seguinte eu tinha resposta para tudo. Ele disse que foi impressionante. Ele disse, faça isso, faça aquilo. Pessoas vindo até mim e diziam, temos um problema. É assim que se resolve. E ele disse, John, eu fiquei assustado com a minha sabedoria no trabalho. Bom, por que isso? Ele passou um tempo na presença de Deus e o que foi multiplicado foi o seu dom de empreendimento empresarial. Quando ele entrou na área do pastor, ele foi bom. Ele abençoou a igreja. Mas onde a multiplicação de fato aconteceu foi na área do chamado dele. Entendeu? Mais uma vez, deixa eu enfatizar. Não menospreze o dom na sua vida. Se Deus lhe deu dom na área da dança, ou se Ele lhe deu um dom na área de, exercícios, se Deus lhe deu um dom na área de coaching, de ensino, de saúde, não o despreze. É importante para a construção do reino, mas você diz, eu não sei como isso se aplica ao reino. Você está tentando ligar os pontos do que você tem que crer e não do que vê na realidade. Às vezes temos que confiar que se Deus me ungiu para a área de saúde, vamos supor que você seja médico e você salva uma pessoa por causa do seu conhecimento médico, você salva uma vida e essa pessoa começa a desenvolver um programa e talvez alcance vários pastores ao redor do mundo e discípulos, pastores no mundo todo. Você, na verdade, impactou pastores no mundo todo através do seu dom. E você diz, o quê? Sim, você salvou a pessoa através do dom médico que Deus lhe deu, que deu à pessoa a capacidade de criar aquele programa que abençoou pastores no mundo todo. Então, quando você estiver diante do trono do julgamento, Jesus vai dizer, deixa eu te mostrar todos os pastores na Coreia, no Vietnã, no Afeganistão, que você impactou. Aí você vai dizer, mas eu nunca estive lá, mas aí Deus vai dizer como você chegou até lá. Eu realmente acredito, não tenho nenhum versículo para provar, que Deus deu a cada um de nós, não importa em qual área da vida, a capacidade de impactar multidões, se formos fiéis para multiplicar os dons que Ele nos deu. Tudo bem? Agora que entendemos que fidelidade e multiplicação são equivalentes e entendemos a parábola dos talentos, vamos passar para a parte prática, como de fato multiplicamos. E é aí que o curso vai ficar muito bom. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 111 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo e vá para messengerx.com.